Bom dia. Antes de começar, eu gostei bastante das duas palestras anteriores. Elas têm tudo a ver com a minha ideia aqui. Foram duas palestras de dois brasileiros criando código, publicando código como software livre e contribuindo com a comunidade do WordPress. E é um pouco do que eu pretendo explorar aqui com o mote do WP-CLI. A palestra, na verdade, ela tem dois objetivos. Um objetivo que é explícito, que é uma introdução ao WP-CLI. O que é isso? O que é essa interface na linha de comando para o WordPress e por que eu acho ela interessante, porque eu acho que ela pode ajudar bastante quem trabalha com o desenvolvimento de WordPress. E ela também tem um segundo objetivo, que é um objetivo implícito, que parte da seguinte reflexão. Software livre é muito legal, software livre permite a gente ter acesso a uma série de coisas, uma série de código que está sendo produzido por um monte de gente ao redor do mundo. Acontece que software livre é produzido por gente também. E se a gente tem uma postura só de utilizar software livre, e se todo mundo só utiliza software livre, ninguém produz, e aí não tem software livre para a gente utilizar. Eu acho que as duas coisas caminham juntas. E essa palestra também é, então, um pouco, o objetivo implícito, é um pouco um convite a quem tiver interesse, começar a se envolver mais com as comunidades de WordPress ou de outros softwares livres e participar, porque é assim que essas comunidades são construídas, é assim que o código que a gente utiliza foi criado. Falar rapidamente quem sou eu, o Ariel já comentou um pouco, eu trabalho com desenvolvimento no HackLab, que é uma empresa que a gente criou em 2008, e o HackLab trabalha com foco em software livre e, de alguma maneira, a gente também tenta aplicar os princípios de software livre para dentro da gestão de uma empresa. E isso dá uma experiência bem interessante. Eu trabalho com WordPress desde 2009, hoje em dia principalmente desenvolvendo e mantendo o portal Catraca Livre, que roda WordPress, e também, sempre que possível, participo da comunidade do WordPress, tem alguns plugins que eu publiquei. Eventualmente, nosso trabalho no dia a dia ali com o Catraca Livre, a gente encontra algum problema no WordPress, a gente manda um patch para o core. Esse é meu dia a dia. Beleza. Entrando no foco da palestra. O que é o WordPress LI, o WordPress CLI? É uma série de comandos, é um conjunto de comandos que permite você manipular o WordPress na linha de comando. Tem muita coisa que é legal fazer no WordPress pelo browser, pela interface HTTP. Do tipo, você quer criar um post, para mim faz mais sentido você criar um post no navegador do que na linha de comando. Você quer botar imagem, manipular vídeo, acho que seria mais trabalhoso você fazer isso na linha de comando do que no navegador. Agora tem coisas que me parece que são mais interessantes você fazer na linha de comando do que no navegador. Um exemplo é o seguinte, imagina que você tem um site WordPress já faz um tempo, resolvem criar um novo tema, fazer um novo design para o site, e aí você muda as dimensões padrão das miniaturas do WordPress. Se você mudar essas miniaturas, você vai ter que regerar todas as imagens nas várias dimensões novas, porque você só tem elas nas antigas. Até dá para fazer isso pelo HTTP, tem até um plugin que faz isso. Mas você vai ter uma série de problemas, daquele lidar com timeout, uma série de coisas que, se você fizer pela linha de comando, elas acontecem de maneira muito mais natural. E é um pouco disso que se trata o WP-CLI. Tentar aproveitar a linha de comando para aquilo que ela é boa. O WP-CLI, ele tem uma escolha de design que me parece muito boa, que ele utiliza as próprias funções do WordPress. Ele é só uma camada fina que se conecta com o WordPress. Isso permite, faz com que seja muito fácil você suportar praticamente tudo que você tem dentro do WordPress. Quer criar um post pelo WP-CLI, quer criar 100 posts pelo WP-CLI, você escreve um pouquinho de código PHP que chama as funções internas do WordPress para criar esse post. Ele é escrito em PHP, sumiu só ali, mas ele é escrito em PHP, foi criado em 2011 pelo Andreas Kreten e pelo Scribo,
que é um nome até que conhecido na comunidade. O Scribo tem muitos plugins, já contribuiu com o core durante algum tempo. E aí, para começar, eu queria fazer o seguinte. Antes de a gente continuar com os slides, eu queria demonstrar 2 exemplos de coisas que eu acho que são muito legais e muito fáceis de fazer com WP-CLI, para dar uma ideia de como que funciona e vamos ver se isso vai dar certo. Faltou falar que, enfim, é software livre, né? Tá, aqui... Eu vou abrir aqui uma instalação local de WordPress. E beleza. Aqui é uma instalação padrão de WordPress, inclusive eu instalei usando o WP-CLI, que essa é uma coisa que a gente pode ver depois, se dá para usar ele para instalar o próprio WordPress. E vamos dizer que você gosta de criar temas para o WordPress, você cria temas para o WordPress, e uma coisa que você vai ter que testar de vez em quando é a paginação do tema que você está criando. Você poderia entrar no WP Admin e criar 10 ou 20 posts, dependendo do seu número lá da paginação, para testar se a paginação está funcionando. Você teria que fazer isso manualmente, um a um. Esse é o tipo de coisa que me parece que funciona muito melhor na linha de comando. Vamos mostrar aqui um exemplo. Eu tinha deixado tudo aberto, mas como começou tudo de novo, tem que entrar aqui. Beleza. WP, dá para ver aí do fundo WP? Dá para ler? Beleza. WP é o comando, a porta de entrada para o WP-CLI. E aí a gente tem um comando que é o post list, que ele lista os posts. E aí beleza, ele está mostrando aqui, só tem um post, que é aquele post lá que a gente viu na interface. Se eu digitar wp post generate, e aí menos count, vamos criar 20 posts. Ele está gerando os posts, beleza, gerou os posts. Dei um Ctrl R, e estão aqui os posts criados. E aí, beleza, já tenho a paginação aqui, posso ver, posso testar se está funcionando a minha paginação. Um outro exemplo que eu queria dar é um exemplo que tem a ver, inclusive, com o objetivo implícito que eu tinha comentado. No meu dia a dia desenvolvendo WordPress, vira e mexe, eu me deparo com alguma coisa que me parece um bug. Que pode ser um bug em algum dos plugins que eu uso, mas pode ser um bug no core do WordPress. E enviar patches para o core do WordPress é divertido, é uma coisa que eu estou sempre buscando. Então, a primeira coisa que eu me deparo com uma questão no WordPress, falo, putz, eu quero saber se é um bug em um plugin ou se é um bug no WordPress. A primeira coisa a fazer é desabilitar todos os plugins e testar só com o core para ver se esse mesmo problema acontece sem os plugins, para eu saber, começar a tentar mapear onde está esse problema. Eu poderia ir na interface de admin do WordPress, desabilitar um plugin por plugin, eu teria que guardar quais são os plugins que estão habilitados, porque não necessariamente todos os plugins que estão lá estão habilitados. Aí faria o teste, e aí volta e habilita todos os plugins da mão. Aqui, pela linha de comando, a gente poderia fazer o seguinte. Primeiro eu vou pegar aqui, vou dar um wp plugin list. Ops. Agora sim. E aí ele está listando quais são os plugins que eu tenho naquela mesma instalação que a gente já viu. Vale só comentar, Debug Bar e Query Monitor são 2 plugins que eu instalei aí de propósito, são 2 plugins que são muito interessantes para debugar o WordPress. Tem algumas situações que é interessante você debugar o WordPress de fora dele, aí eu não farei isso por plugin, mas tem algumas situações que são interessantes você debugar ele por dentro. E aí esses 2 plugins são bem interessantes. O Debug Bar é mantido pela própria Automatic e o Query Monitor é pelo John Billion, que é um desenvolvedor que faz coisas que eu gosto bastante, inclusive ele contribui com o WP-CLI também. E esse plugin, enfim, ele te mostra todas as carries que foram executadas para carregar uma página, ele já mostra slow carries, tem bastante informação interessante nesses 2 plugins. Beleza. Mas voltando, eu tinha essa questão, só que não tinha uma maneira no WP-CLI de listar só os plugins ativos. Aí eu falei, pô, isso seria um recurso interessante, vamos criar isso. Fui lá no GitHub, criei uma issue falando, pô, o que vocês acham da gente ter um filtro ali no WP-CLI, no plugin list, para exibir só os plugins ativos, porque seria interessante, aí expliquei qual que é o meu caso, que eu já expliquei para vocês. A galera respondeu, falou, pô, legal,
eu fiquei empolgado, falei, legal, vou contribuir com alguma coisa para o WP-CLI. O Daniel, que é que é o mantenedor hoje em dia, foi mais rápido do que eu, já mandou um pull request, e o importante é que o recurso foi incorporado e está rolando. Então, hoje em dia, a gente tem aqui o WP plugin list -- status active. Beleza. Ele está mostrando só os ativos. E a gente pode fazer um pouco mais do que isso. A gente pode passar um outro parâmetro, que é o field, e falar que eu quero só o name. E aí ele está me listando... Ah, agora que eu vi que está cortando um pouco do terminal. Só um segundo, deixa eu... Beleza, agora dá para ir abrir do outro lado. Ok. Voltando. Passando esse field name, eu estou listando só os nomes. E o que eu posso fazer com isso? Eu posso pegar isso daqui, guardar numa variável. Aí eu posso plugin deactivate all, que aí eu vou desabilitar todos os plugins. Beleza, desabilitei todos os plugins. Se a gente der um plugin list, a gente vê que todos estão com status inativo. Se a gente fosse lá no admin do WordPress, ele ia mostrar a mesma coisa. Aí eu faço o meu teste, qualquer que seja o teste que eu quero fazer, e aí depois eu posso simplesmente dar um plugin activate e passar aquela variável que eu criei. E aí ele já vai e habilita de novo todos os plugins. Isso facilita bastante no dia a dia. Muito bem. Voltando para a apresentação. Para que serve o WP-CLI? Eu identifico 4 áreas principais que o WP-CLI pode ser útil, pode ser utilizado. Primeira coisa é automação. Aqui é um exemplo muito simples, mas um comando WP-CLI para exportar a base de dados, você poderia colocar isso num script bash, e aí se for usar isso de fato para backup, faça um script melhor do que esse, mas vários casos de uso, dá para a gente imaginar, de automação usando o WP-CLI. Outra questão é a integração. Imagina que você tem um sistema em outra linguagem, ou um outro sistema PHP, e você quer conversar esse sistema com o seu WordPress. Você poderia consultar direto o banco de dados, isso é uma opção, dependendo do caso, pode ser útil. Você poderia usar a interface web, e aí tem algumas limitações. Você poderia usar a API, que foi apresentada mais cedo, e esse também é um caminho muito bom. Ou você poderia usar o WP-CLI. E esse daqui é um exemplo de script em Python, super simples, que tudo que ele faz é chamar o comando userget do WP-CLI, passando um username, que vem como parâmetro dessa função, e aí você pega dentro de um código Python alguma informação que vem do WordPress. Pode usar também para desenvolvimento, que é um pouco o exemplo do que eu já dei antes. O Scaffold plugin até apareceu na apresentação anterior. WP Scaffold é uma série de comandos para criar coisas para o WordPress. Então ele cria a estrutura básica de um plugin, para você não precisar fazer a parte manual e repetitiva e chata de copiar um readme.txt, de criar um style CSS no caso de tema, né? Ou você pode criar com o Scaffold um post type, aí que eu estou chamando esse post type de slides, e eu passo um parâmetro plugin, que é para falar que esse post type, o código dele é para ser criado dentro do diretório do plugin que a gente acabou de criar. Outro exemplo interessante é para depuração. Tem o WP Shell. Ele cria um shell do WordPress para você. E qualquer função que você pode rodar dentro de um código PHP, dentro de um código PHP, no arquivo de texto, você pode rodar aí no shell para teste. Né, para testar alguma coisa, deixa eu ver se isso daqui está retornando, que eu imagino que isso vai retornar. Você pode fazer isso com breakpoint também, executando o seu código. Em alguns casos aqui é mais rápido fazer por aqui. 2 exemplos bem simples, pegando o blog info e o title de um blog. E aí o quarto caso é a administração.
que aí entra de novo nas coisas que são repetitivas e chatas, que fazendo na linha de comando, às vezes acaba sendo mais rápido. Que é, por exemplo, atualizar o core do WordPress, atualizar a base de dados depois de uma atualização do core e atualizar todos os plugins e temas, né? Em vez de precisar fazer isso um por um, dependendo do caso, pode ser interessante você fazer isso direto, de preferência no ambiente de teste ou na máquina de desenvolvimento e não direto na produção. Mas isso é outra discussão. Muito bem. Vamos lá. O que você precisa para rodar o WP-CLI? Primeiro, obviamente, acesso ao shell. Se for sua máquina local, ok, já está resolvido. Se for um servidor, você precisa ter SSH para esse servidor, FTP não vai funcionar. O WP-CLI ele roda em Linux ou Mac. Existe o Eric Mann, que é da 10up, que é uma das empresas que trabalha bastante com WordPress, criou esse WP PowerShell, que é uma maneira de você rodar o WP-CLI no Windows. Eu nunca testei, então não sei se funciona, mas se alguém algum dia testar, me avisa, pode ser que funcione. Ele só funciona com PHP 5.3, e você precisa da interface de linha de comando do PHP também, e a WordPress a partir do 3.5, mas enfim, se você estiver rodando o WordPress antes da 3.5, tem muitos outros motivos para você atualizar. Aqui, rapidamente, não vou entrar em muitos detalhes, como instalar. Na página oficial wpcli.org tem as instruções. Basicamente, só baixar um perrar, dar permissão de execução para ele e botar ele no lugar que você quiser no seu path para rodar ele. Aqui vale a pena comentar rapidamente, tem um utilitário interessante do WP-CLI, que é autocomplete dos comandos. E aí está explicado como baixar e configurar esse autocomplete, que é para você não ter que ficar digitando WP, post, generate, você vai dando tab e ele já vai completando automaticamente para você. O uso básico a gente já viu um pouco. WP é o comando, é a porta de entrada. Se você digitar só WP e der Enter, ele vai te mostrar todos os comandos disponíveis, e são muitos comandos, só para dar uma ideia. Aqui vai dar para ver mais ou menos como ele está quebrando a linha, mas é bastante coisa, né? Você tem o export e o import, que são interessantes, que é outro caso que é interessante fazer pela linha de comando, que é para você exportar e importar os arquivos XML do WordPress pela linha de comando. Enfim, por aí vai. Tem bastante coisa. E aí, basicamente, cada comando ele tem a seguinte estrutura. WP, um comando, e aí ele pode ser WP só esse comando, e é parâmetros, ou WP comando, um subcomando, que foi o caso que a gente viu, por exemplo, WP post generate, e aí ele aceita parâmetros que podem ser parâmetros posicionais, como aqui no caso... Aqui um parâmetro posicional ou uns parâmetros associativos. Aqui o exemplo, só mostrando a estrutura, pegando informações do usuário admin no formato JSON, que aí você pode usar para o que você quiser depois integrar. E tem sempre também o WP Help, que é para você pegar a ajuda dos comandos. Como é muita coisa, é difícil você lembrar tudo que o WP faz. Então, geralmente, eu me vejo, putz, tinha alguma coisa no post que eu quero fazer. Aí eu vou lá, WP Post, WP Help Post, aí ele me mostra a página de ajuda, eu tenho todos os comandos aqui, e aí eu posso pegar a ajuda específica de um comando. E aí aqui embaixo tem até exemplos. Aí a gente poderia, quando a gente usou o WP Post Generate para gerar aqueles vários posts, ter feito uma coisa um pouco mais sofisticada, que é esse último exemplo aqui. A gente poderia usar a API de um site de Lorem Ipsum para jogar a saída dela para o WP Post Generate com essa flag Post Content, que é ele ia pegar e já ia botar no Post Content do post que estava generando o que veio da API do Lorem Ipsum, aí você conseguiria gerar vários posts com algum conteúdo para alguns testes, isso pode ser interessante. Beleza. Vamos lá. Agora vou passar por vários... pulei uma parte. Arquivo de configuração do WP-CLI. É uma outra coisa que pode ser útil em alguns momentos. Ele tem um arquivo de configuração, que é um arquivo de texto em YAML.
que você pode colocar várias coisas para automatizar ainda mais alguns procedimentos WP-CLI. Por exemplo, você pode definir valores padrão para alguns parâmetros de alguns comandos. Isso pode ser útil no caso do comando de instalar o WordPress. O comando de instalar o WordPress tem uma série de parâmetros, que é o nome do usuário, o e-mail, a senha, e tem mais algumas coisas que eu não estou lembrando agora. E que no ambiente de desenvolvimento, isso para mim não é significativo, não muda, é a mesma coisa. Eu posso colocar esses valores num arquivo de configuração, na hora que eu digitar o wp core install, que é esse comando, ele já vai ler isso direto, não precisa ficar digitando esses vários parâmetros. Um outro caso útil para o arquivo de configuração muitas vezes, como até em algumas palestras a gente viu isso, você não quer colocar o WordPress na raiz do seu repositório Git, ou SVN, ou o que for. Você põe ele no diretório SRC. E aí você vai botar os testes, outras coisas, em diretórios também na raiz. Você pode colocar no arquivo de configuração qual que é o caminho para o seu WordPress. Aí mesmo que você digitar WP na raiz do repositório, que não é onde está o WordPress, ele vai saber chegar no WordPress e aí você consegue utilizar o WordPress também a partir da raiz do repositório. Aqui tem um exemplo de arquivo de configuração, com um pouco do que eu falei. Esse disabled commands é para desabilitar comandos, mas até hoje não encontrei muita utilidade para isso, mas talvez alguém tenha algum caso de uso para isso. Aí, dentro de um diretório que está lendo esse arquivo de configuração, ele vai ignorar esses comandos. Porque faltou falar que você pode colocar esse arquivo de configuração em vários níveis. Esse arquivo de configuração pode estar tanto dentro de um diretório do WordPress, de um projeto do WordPress, como você pode ter ele na home de um usuário, como você pode ter ele global para todo o sistema. E aí tem também o require. O require também é interessante, porque como a gente vai ver mais para frente, o WP-CLI ele tem uma API para você estender ele. O que quer dizer isso? Além dos comandos nativos, você pode criar seus próprios comandos. É o caso no Catraca Livre, a gente faz isso. No Catraca Livre a gente tem uma base de dados de alguns giga e em muitos momentos no desenvolvimento a gente quer ter uma cópia dessa base, mas a gente quer ter uma cópia dessa base reduzida. A gente não quer ter todos esses gigas trabalhando no ambiente de desenvolvimento, porque ia demorar, né, para copiar e tudo mais. Então a gente cria um comando específico para pegar um dump da base de dados do Catraca Livre, enxugar ela e deixar, para quem não sabe, o Catraca Livre é principalmente uma agenda de eventos. Enxugar essa base de dados, deixar só os últimos eventos, apagar todos os 4, 5 anos de eventos, a gente tem uma base enxuta, para poder usar no desenvolvimento. Esse é um exemplo de comando que você pode criar para o WP-CLI. E uma das maneiras de incluir esses comandos é com esse require. Você passa um caminho para um comando. Mais para frente a gente vai ver mais detalhes disso. Muito bem. Agora eu vou tentar passar meio rápido por vários exemplos de comandos. Eu não vou me deter muito a eles, porque tem algumas coisas interessantes para o final. Como baixar, criar o WP-CLI, criar a base de dados e instalar o WordPress. Daria para encadear tudo isso num comando só, ou mesmo criar um comando que encapsula tudo isso e fazer isso numa linha. Como várias tarefas de administração, por exemplo, instalar um plugin, aí dá para passar essa flag aqui, se quiser, se for o caso, para ativar o plugin em questão. Se não passar essa flag, ele só vai instalar sem ativar o plugin. Instalar tema, ativar tema. Esse cara aqui, o Search and Replace, é um cara muito interessante. Quem lida com WordPress já se deparou com isso com certeza. O WordPress guarda na base de dados o caminho absoluto do seu site. Isso é muito ruim quando você quer lidar com o site em produção, ambiente de teste e desenvolvimento, que são URLs distintas, e você quer, por exemplo, pegar a base de produção e testar no seu ambiente de desenvolvimento. O Search and Replace, ele justamente permite você procurar e substituir qualquer string dentro da base de dados, que poderia ser a URL do site. Então essa é uma maneira de você pegar uma base de dados da produção, rodar um Search and Replace, jogar no ambiente de desenvolvimento e fazer ele rodar com a URL do seu ambiente de desenvolvimento. E é legal comentar aqui também, voltando para o objetivo implícito dessa palestra,
que o Search and Replace ele é muito legal, ele funciona muito bem para bases pequenas, só que ele é lento. Ele é bem lento. Então, uma base como a base do Catraca, ele demora umas 4 horas para rodar, o que faz com que torna ele impraticável, basicamente. Na prática, a gente nem usa o Search and Replace para bases grandes, a gente usa um outro script mais simples. Por que eu estou falando isso? Porque uma das coisas que a comunidade do WP-CLI tem interesse, inclusive rolou uma pesquisa há uns 2 meses atrás de e aí, o que seria interessante desenvolver para o WP-CLI? Uma das coisas que apareceu é um Search and Replace com um algoritmo melhor para lidar com bases de dados grandes. Se alguém tiver interesse em se meter nisso, manda um pull request no GitHub, será muito bem-vindo, com certeza. Exemplo aqui de como pegar uma opção da base de dados, o Post Generate a gente já viu. Exemplos de banco de dados. Um que eu acho interessante é esse daqui, só por uma comodidade. Eu não quero ficar lembrando qual que é o usuário, a senha de cada base de dados que eu trabalho. Se eu dito wp-db cli, ele já vai no arquivo de configuração do WordPress, já vê isso tudo para mim e já abre o shell do MySQL para mim, sem eu precisar ficar lembrando todas essas informações. Esse eu acho um exemplo interessante. Um pouco da filosofia do WP-CLI é aproveitar o poder do shell. Então, ao invés de ficar criando vários comandos para situações específicas, a ideia é combinar comandos, usando a sintaxe do shell. E aí, então, nesse exemplo aqui, o que a gente está fazendo? A gente usa um comando do WP-CLI dentro de outro comando do WP-CLI. Então, eu estou listando todos os posts do post type post. Eu falo para ele retornar só os IDs, porque por padrão o post list, a gente até viu ele retorna uma tabela, retorna só os IDs, e aí joga esses IDs para um outro comando do WP-CLI, que é o delete. E aí com isso eu consigo deletar um conjunto arbitrário de posts. Eu poderia mexer com os parâmetros aqui para usar outros critérios para ver quais posts eu quero deletar. Entrando um pouco no que eu comentei rapidamente de como estender o WP-CLI. Se quiser criar um comando próprio, como é que você faz isso? Tem essa API, tem no GitHub, tem essa página aqui, que é uma documentação de como funciona essa API, quais são os comandos que estão disponíveis, o que você precisa usar, como fazer para criar um comando. Existe também uma lista de comandos criados pela comunidade, que está nesse outro link. Então tem muita coisa que a galera julga que é específico demais e não vale a pena entrar no código principal do WP-CLI, mas tem alguém da comunidade mantendo. Um exemplo é o WP Remote, que tem uma extensão do WP-CLI para você poder usar o WP-CLI para acesso remoto, né? Você poder rodar o WP-CLI na sua máquina, conectar no WordPress por SSH, que está em algum servidor. E se não me engano, ou pelo WP Remote ou por um outro que eu não lembro o nome agora, você consegue fazer isso para gerenciar múltiplas instalações do WordPress, o que me parece ser uma coisa muito interessante. A partir da sua máquina, você consegue manipular várias instalações usando o WP-CLI. Aqui é só um exemplo. Tem o plugin WP Supercache, que eu imagino que alguns conheçam, que é um plugin para cache do WordPress. E uma coisa que você precisa fazer quando você tem cache é limpar o cache em algumas situações distintas. Esse cai em outro exemplo interessante de coisas que fazem mais sentido você fazer pela linha de comando do que no HTTP. E aí a comunidade do Supercache criou um comando para rodar um flush e algumas outras coisas, usando o WP-CLI para limpar o cache de um WordPress com esse plugin habilitado. Aqui é só o código que inicializa tudo, ele só verifica se essa função aqui existe, que é a função que o WP Cache ou Supercache usa para saber se ele está habilitado ou não. Tem essa constante aqui, que é uma constante útil, que é uma constante definida pelo WP-CLI, que é você usar ela para saber se o WordPress está rodando pela linha de comando ou pelo browser. Então, se essa constante aqui não estiver definida, a gente não quer saber de incluir o arquivo que tem todos os comandos do WP-CLI para o WP Supercache. E aí, aqui começa, de fato, o código desse comando do WP Supercache. Está usando a API do WP-CLI, esse método aqui, addCommand. Esse daqui vai ser o comando, então vai ser WP Supercache. E aí você passa a classe
que contém os comandos de fato. Aí aqui é o começo da classe, ela tem que estender esse cara aqui. E aí um exemplo de comando é o flush. O que você colocar aqui na descrição, no comentário, é o que vai aparecer quando você usar o WP Help. Tanto aqui é a descrição, quanto aqui a sinopse, ele já vai te falar, vai pegar isso para saber quais são os parâmetros que esse comando aceita. No caso aqui, como está em colchete, quer dizer que esse comando esse parâmetro é um parâmetro opcional. Então você pode chamar o WP Supercache Flush com ou sem um post ID. Aqui ele está recebendo os parâmetros posicionais e aqui os associativos. E aí o código, eu dei uma limpada nele para caber na tela, ele é super simples, mas o que ele faz? Ele verifica se tem um parâmetro post ID definido, se tiver e se for numérico, ele vai chamar a função interna do supercache, que eu sei lá qual que é, o que ela faz, aliás, e vai limpar o cache para um post ID e jogar uma mensagem de sucesso no terminal. Se não, um erro. Se não tiver esse parâmetro aqui, ele faz a mesma coisa, mas para todos os posts. Beleza. Como contribuir? Tem o site aí, tem um canal no IRC que não é tão ativo, e tem a URL no GitHub. Essa é a URL para listagem de issues. Se alguém tiver interessado em contribuir com o WP-CLI, uma boa maneira é ir nessa página, olhar quais são as issues que já estão abertas, falar, pô, de repente isso daqui eu consigo fazer. E mandar um pull request. Um pull request, não sei se todo mundo sabe, é uma sugestão de código, né? Você cria um fork, cria uma cópia do repositório para você, faz as alterações, faz um commit e fala, ó, fiz isso daqui, o que vocês acham? E aí é debatido e pode ser aprovado ou não. Esse é um caminho interessante. Beleza. Acho que era isso que eu tinha para apresentar.